melhores carros até 45 mil para você comprar agora nesse início de 2022. Juntou uma grana legal, está pensando em trocar de carro ou até mesmo comprar seu primeiro carro e está na dúvida sobre quais seriam as melhores opções aí do mercado? Então vem comigo que eu vou trazer nesse vídeo em detalhes, separados em duas partes. Na primeira parte falarei aqui dos carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais compactos, mais econômicos, de melhor custo-benefício. E na segunda parte falaremos aqui dos carros mais voltados para viagens, mais confortáveis, de maiores motores, mais bem equipados. Então tem aí para todos os gostos e todas as necessidades. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E falando aqui primeiro dos carros mais voltados para o dia a dia e para o trabalho, e todos os valores de tabela que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2022. E vamos para o primeiro da lista aqui, um Chevrolet Onix LT 1.0 8 válvulas flex e câmbio manual, ano 2016. Tabela FIP desse carro agora atualizada está em R$ 44.344. Já a tabela KBB, que faz referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 43.801. Então é um carro que, em média, está sendo negociado aí em torno dos 44 mil, um pouquinho abaixo do nosso limite aqui de 45 mil. E ele utiliza um motor conhecidíssimo aí da linha GM, o Família 1, de 78 cavalos na gasolina e 80 no etanol, de torque 9,5 kg na gasolina e 9,8 no etanol. Números muito bons para um carro leve, de 1.019 kg. A relação aqui é 2,7 kg por cavalo. Não é o mais indicado para viagens, na verdade, mas para dentro de cidade, manobras ali para estacionar, para o dia a dia, trânsito urbano, anda e para, ele é muito bom, até porque ele tem números interessantes de consumo. Conforme dados de ficha técnica, esse carro faz na cidade 7,8 no etanol e 11,5 na gasolina. Já na estrada, se for o caso, 9,2 no etanol e 13,5 na gasolina. Mas eu digo que na prática, dependendo do trânsito que você pegar, dependendo das condições da via, da sua forma de guiar, você consegue até números melhores que esse. Como é um carro mais urbano, hatch compacto, não espere porta-malas muito grande, né? 280 litros, dá para ir ao supermercado, fazer as compras, carregar algumas coisinhas a mais, um kit de ferramentas, mas não muito mais que isso, não é essa a proposta desse carro. Mas ele compensa com um custo de manutenção mais barato, por exemplo, aqui olha, pneus, medidas 185/7014, medidas bem convencionais aí do mercado, então preços aí bem acessíveis na hora que for trocar os pneus desse carro. E nessa versão LT, que é a de entrada, ele já vem equipado de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, dupla airbag frontal e ABS. E ainda como opcional podia vir com o sistema de som, que é USB, Bluetooth e comandos do volante. É aquela central multimídia MyLink de primeira geração. Como pontos positivos desse carro, podemos destacar aqui robustez mecânica, motor GM, como eu já disse, por anos aí no mercado, vem sendo evoluído, atualizado ao longo dos anos, tem pouquíssimos problemas crônicos, então bem robusto, confiável, de peças baratas, manutenção simples, baixa complexidade, seu mecânico vai dar conta de mexer nesse carro com tranquilidade. É um carro que está sendo muito procurado no mercado de usados, então a revenda dele é muito boa, você anunciou o carro desse, você consegue vender ele bem rápido. Além disso, o consumo, né, como eu disse, também um ponto positivo desse carro, um consumo bom, principalmente o consumo urbano, se formos analisar a proposta desse carro, está muito bom. Com alguns pontos negativos, se podemos citar aqui do Onix, em primeiro lugar, ele utiliza step de uso temporário. Para quem não gosta, pode ser um problema, mas esse step temporário pelo menos não rouba mais espaço ainda do porta-malas, que já é pequeno. Eu nem diria que é um ponto negativo de fato. Além disso, ele também não conta com marcador de temperatura ali no painel, nem digital, nem por ponteiro, o que aí sim eu considero que seria um ponto negativo, eu prefiro que tenha particularmente. Esse carro também ele tem uma posição de guiar mais elevada do que o ideal, mesmo com o banco ajustado ali na posição mais baixa possível. Se você tiver ali 1,85 e 90 de altura, você pode ficar ali com a sua linha de visão bem aqui no teto do carro. Ou seja, para você visualizar ali um sinal ali de trânsito, semáforo, né? Tem que abaixar um pouco mais a cabeça. Nada de muito exagerado, mas
pode incomodar um pouquinho algumas pessoas mais altas. E o ajuste de altura do banco do motorista, ele não eleva o assento como um todo, ele só altera a inclinação do assento. Então, não é um ajuste muito bom, muito preciso. E é um carro relativamente baixo em relação ao solo. Então, fique atento ao passar em lombadas, principalmente se tiver com o porta-malas carregado, se tiver passageiros no banco de trás, pode raspar com mais facilidade, fique atento. Segundo da lista, vamos de Volkswagen Up na versão High, com motor 1.0 12 válvulas, 3 cilindros, MPI, então aqui ele é o aspirado, flex, câmbio manual, ano 2015, tabela FIP R$ 43.213, KBB 45.202. Em média, está sendo negociado um pouquinho acima dos 45 mil, mas dependendo da situação de quem está vendendo, dá para negociar, dá para pedir um desconto, tudo é possível, não é verdade? E esse carro utiliza o motor EA211, muito utilizado em praticamente toda a linha dos Volkswagen novos aí do mercado. Para falar mais em detalhes desse motor, eu já fiz um vídeo completo que eu vou deixar aqui nos cards, em que eu falo em detalhes sobre padrão construtivo, projeto, detalhes técnicos, números de desempenho, tudo em detalhes. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse vídeo antes de comprar um Volkswagen. Mas aqui em números ele gera 75 cavalos na gasolina e 82 no etanol. E de torque 9.7 na gasolina e 10.4 no etanol. E esse carro ele é muito leve, 940 kg. Então a relação de peso-potência aqui ela ainda fica boa. 11.5 kg por cavalo. E além disso, esse motor ele casa muito bem com o câmbio MQ200 de 5 marchas, engates leves, precisos, rápidos, referência em câmbio manual e com relações de marcha bem adequadas, bem escalonadas aqui para esse motor e para o peso do carro, fazendo ele ter um excelente desempenho em cidades e também na estrada se você precisar eventualmente. Pneus aqui, as medidas são 8,5, 60, 15, pneus um pouco mais caros, por exemplo, se for comparar com o Onix, aro 15, geralmente fica um pouco mais caro, mas em consumo esse carro dá show. Na cidade ele faz 9.2 no etanol, e 13.5 na gasolina. Já na estrada, 10.2 no etanol e 14.6 na gasolina, dados de ficha técnica. E nessa versão High, que é uma das mais bem equipadas, ele vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, que é uma vantagem, né? Um carro mais compacto, com o motor ali na medida para o peso, não pode se dar ao luxo de utilizar um sistema de direção hidráulica que vai roubar mais potência do conjunto mecânico. Então a direção elétrica bem calibrada, na cidade ela fica bem leve para você fazer manobras, na estrada ela tem seu peso aumentado para te dar mais segurança. Além disso ele conta com vidro elétrico apenas nas portas dianteiras, esse carro não tem como equipar com vidros elétricos nas portas traseiras, pelas dimensões ali do projeto, dimensões da porta traseira, não é possível, mas além disso conta também com travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, faróis e lanternas de neblina, Isofix, sensor de estacionamento traseiro e além disso, como equipamentos opcionais, dava para vir com ar-condicionado, bancos de couro e o sistema de som, que é com CD, USB, Bluetooth e no sistema de som ainda podia vir equipado como opcional de GPS, que vinha ali no painel separado do restante do sistema. Como pontos positivos aqui do Up, podemos falar de robustez mecânica, motor bem confiável, bem resistente, de peças ali de preços mais acessíveis, falando aí dessa versão aspirada, né? Não tem aquela manutenção pesada dos turbo e injeção direta. Além disso, é um carro que tem um desempenho muito bom, consumo excelente, como vocês já viram aí em números. E além disso, é um carro bem seguro. Como eu já falei, ele conta com Isofix e ele foi muito bem avaliado no teste do Lat NCAP da sua época. Então, para sua proposta, ele está muito bom. Agora falando de pontos negativos, primeiro falando aqui do sistema de som, que se caso você optar pelo GPS ali no painel, ele perde as conexões USB e Bluetooth, o que é no mínimo estranho e desagradável se você pensar em equipar mais o sistema de som desse carro, né? Outro ponto de atenção aqui também é para você evitar as versões que não têm ar-condicionado, que tem uma revenda mais difícil lá na frente. Então, se for pegar ali um Up, prefira o que tem ali o ar-condicionado já equipado, né? Era opcional, mas você encontra aí com mais facilidade esse equipamento. Mesmo que você não use, mas você vai agradecer lá na frente na hora de vender esse carro, porque vai vender muito mais fácil do que se não tivesse esse equipamento.
Além disso, tem alguns relatos de trepidação dos freios causada aí por empenamento dos discos. Os discos desse carro empenam com mais facilidade. Não são todas as unidades, mas pode acontecer. Se não empenar demais, talvez consegue, com um desbaste ali, ainda utilizar essa peça por mais um tempo. Se não, só fazendo a substituição mesmo. Outros pontos negativos também que podemos citar aqui, ele não conta com ponteiro de temperatura, né? Nenhum indicador de temperatura do motor, o que para mim é uma desvantagem. E também não conta com disponibilidade de vidros elétricos nas portas traseiras, o que também é complicado de não ter num carro desse. Por exemplo, se você for acionar o alarme dele, né? Subir os vidros ali pelo alarme, tem que ficar atento para fechar os vidros de trás ali na manivela e não deixar vidros abertos do carro. E além disso, é um carro subcompacto, né? Então não espere espaço interno generoso, esse carro tem pouco espaço interno, o acabamento é simples, então é dessa forma. Terceiro da lista, vamos de Fiat agora, Mobi na versão Drive com motor 1.0 6 válvulas, flex, câmbio manual, ano 2018. O mais novo aqui dessa lista, tabela FIP R$ 43.987, tabela KBB R$ 41.721. Equipado com o moderníssimo motor Firefly da Fiat de 72 cavalos na gasolina e 77 no etanol para 1.0 3 cilindros, são números muito bons. Um pouquinho mais fraco que o Up, eu diria, mas aqui o foco é o torque. 10.4 kg na gasolina e 10.9 no etanol. Aí sim, hein? Para um carro de 945 kg, a relação de peso-potência fica ainda em 12,3 kg por cavalo. Mas o que conta mesmo aqui no trânsito, nas arrancadas, nas retomadas de velocidade e até mesmo para você economizar combustível é o torque. Então, um torque mais elevado, você consegue manter a velocidade com um giro mais baixo. Aqui no caso, esse motor, ele não é multiválvulas como a grande maioria. Ele é duas válvulas por cilindro. Então ele prioriza torque em baixas rotações, o que para um uso mais urbano ou até mesmo em estradas, andando de forma mais tranquila, é uma configuração bem interessante. Equipado com um câmbio C513, bem comum aí da linha Fiat, um câmbio bem escalonado com o motor, porém de engates imprecisos, engates ali que você tem que se acostumar um pouco com a posição de cada marcha. Pode até errar no início, mas depois de um certo tempo esse problema passa. O problema maior aqui é o porta-malas, bem pequeno mesmo, 215 litros. É as compras do supermercado e acabou. E olhe lá, hein? Pneus, as medidas são 1756514, medidas aí bem convencionais, pneus baratos. E o consumo? Na cidade esse carro faz 9,6 no etanol e 13,7 na gasolina, números excelentes. E na estrada é melhor ainda, 11,3 no etanol e 16,1 na gasolina. Na prática, meu amigo, se não tiver muito trânsito e você andar de forma mais tranquila, visando a economia de combustível, você consegue números melhores ainda, viu? Fique ligado que se você tiver como sua prioridade principal economia de combustível, é uma das melhores opções aqui do mercado e dessa lista que eu estou fazendo. E na lista de equipamentos aqui, ele conta de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado de série, bem interessante, computador de bordo, dupla airbag frontal e ABS, e ainda como opcionais podia vir equipado com retrovisores elétricos, roda de liga leve, alarme, farol de neblina, sensor de estacionamento traseiro e o sistema de som, que é com USB, Bluetooth e comandos no volante. Assim como o Up, né, principal concorrente dele aí, também dá para destacar nesse carro robustez mecânica, confiabilidade mecânica. Esse motor Firefly, ele fez bastante sucesso aí desde quando foi lançado. Preços de peças na média para o segmento, nada de muito exagerado. Suspensão mais confortável do que nos Volkswagen, então tem um rodar mais macio, principalmente aí em ruas de paralelepípedo, estradas não pavimentadas, você vai ter um conforto um pouco maior com relação à suspensão. É um carro bem compacto, então fácil de manobrar, fácil de encontrar vagas para estacionar, um carro muito bom. Agora falando de pontos negativos, porta-malas, né, já falei, bem pequeno, não dá para querer levar muita coisa ali. Além disso, da mesma forma que o Up, ele também não tem disponível vidro elétrico nas portas traseiras, é o mesmo problema. Além disso, também evite, da mesma forma, pegar um carro desse sem ar-condicionado, que vai ser mais difícil de revender lá na frente. Acabamento interno e espaço interno também, da mesma forma, é um carro subcompacto. Não espere aí uma qualidade surpreendente dos materiais empregados.
E além disso, esse carro também ele foi mal avaliado no Lat NCAP de sua época. Então, também um carro que não é tão seguro comparado com o Up. Mas se você quer um carro compacto e com bom espaço de bagagens, vamos para o quarto da lista. Renault Logan na versão Dynamic ou Dynamic, da forma que você prefira chamar, com motor 1.6 8 válvulas flex, câmbio manual de 5 marchas, ano 2016. Tabela FIPE R$ 44.149, tabela KBB R$ 43.516. Aqui é um carro que eu diria que ele está na transição de um carro voltado mais para o uso urbano para um carro mais voltado para viagens. É um carro derivado de um hatch compacto, porém com um motor mais potente, um carro que dá para fazer longas viagens com ele sim, e um carro que ao mesmo tempo você consegue utilizá-lo no trânsito urbano com certeza. Equipado aí com o motor K7M da Renault, muito bom, bem confiável, resistente, de 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol, de torque 14,5 kg na gasolina, 15,5 no etanol, para um carro de 1.070 kg, tá ótimo, a relação de peso-potência aqui está em 10,1 kg por cavalo, desempenho bem legal, ainda mais aliado ao câmbio manual de 5 marchas, então você consegue ali escolher sempre a melhor marcha para ter melhor desempenho ou até mesmo um consumo melhor de combustível dependendo da situação. Falando em consumo, dados de ficha técnica, na cidade ele faz 7,5 no etanol e 10,7 na gasolina. Aqui um carro que tem um consumo um pouco mais elevado, estamos falando de 1,6. E na estrada, 8,7 no etanol e 12,6 na gasolina. Andando tranquilamente com ele, dá para tentar beliscar ali uns 14, 15, se não tiver muito trânsito, consegue fazer uma média dessa. Mas o grande trunfo dele aqui é o porta-malas. 510 litros, porta-malas enorme, dá show em muito sedã médio. Então dá para você fazer longas viagens com 5 passageiros e mais bagagens das 5 pessoas, o que é bem interessante. Pneus aqui são nas medidas 185/6515, medidas também bem convencionais, perfil um pouco mais alto, então talvez o preço seja ali um pouco mais elevado que alguns outros de perfil mais baixo, porém ainda nada de muito exagerado. Mas temos aqui um carro muito bem equipado. De série ele já conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, equipamento aí de basicamente sedã médio para cima, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para todo mundo, farol de neblina e o sistema de som também que já vem de série, que ele conta com USB, Bluetooth e comandos no volante e ainda como opcional podia vir equipado até com GPS. E falando de opcionais, além do GPS, esse carro também podia vir equipado com ar-condicionado digital automático, bem legal, bancos de couro e sensor de estacionamento traseiro. Como pontos positivos desse carro, podemos destacar aqui também da mesma forma, robustez mecânica, facilidade de encontrar peças em preços na média para um motor aí 1.6 8 válvulas, nada de exagerado, nada de caro demais aí que você não vai conseguir resolver num carro desse. Além disso, porta-malas, como eu já disse, enorme, espaço interno da mesma forma, para um sedã compacto tem um espaço bem legal e apresenta um custo-benefício muito bom. Renault, né, carros franceses de uma forma geral, tem aquela tendência de desvalorizar um pouco mais aqui no nosso mercado brasileiro. Então você consegue boas oportunidades, olha só, um Logan aqui 2016 completo de tudo, até com ar-condicionado digital, controlador de velocidade com câmbio manual. Que carro nessa faixa de preço compacto vai ter isso? E ano 2016, o que é o mais interessante. Então você consegue um carro desse, pouco usado, olha, com 5 anos de uso, na faixa dos 45 mil. Então sim, uma excelente opção de custo-benefício. Mas claro que nem tudo são flores, né? Tem seus pontos negativos como qualquer carro do mercado. O primeiro deles, e o mais importante que você tem que ficar atento, é com a coifa do semi-eixo ali do lado do câmbio. Essa coifa ela tem a tendência de rasgar, de romper com mais facilidade. E se isso acontecer, pode vazar o óleo do câmbio. E aí dá um problema sério de lubrificação. O que não é nada interessante, se acontecer vai ficar bem caro de resolver. Então faça uma análise periódica ali, verifique se não está vazando óleo ali na coifa. Ao menor sinal de vazamento, faça a substituição. Não é uma peça cara de trocar, mas pode te dar um prejuízo muito maior se você negligenciar essa troca. Além disso, o banco do motorista ele é
alto, mesmo no ajuste mais baixo possível, assim como o Onix tem o mesmo problema ali para pessoas de estatura mais elevada. E não tem um isolamento acústico tão eficiente quanto os concorrentes. Mas, tirando esses detalhes, um excelente carro, uma excelente opção de custo-benefício nessa faixa dos R$45 mil. Fechou? Mas vamos falar agora dos carros mais voltados para viagens, para conforto, para o lazer. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. Quinto da lista agora, vamos de Nissan Versa na versão SL, a top de linha com motor 1.6 16 válvulas flex, câmbio manual, ano 2014. Tabela FIPE R$ 40.325, tabela KBB R$ 36.968. Aqui ele tem um preço bem abaixo da nossa linha de corte dos 45 mil, mas porque o 2015 tem um salto muito grande no valor de tabela, ele ultrapassa os 45 mil, então não poderia entrar nessa lista. Mas um carro muito bom, equipado com o motor HR16DE, bem utilizado aí na linha Nissan e também nos Renault. Lá nos Renault é o K4M, da mesma forma bem robusto, confiável, motor todo em alumínio com variador de fase no comando de admissão e acionado por corrente, o que dispensa a troca preventiva de correia dentada, uma manutenção a menos para você se preocupar. E esse motor gera seus 111 cavalos em qualquer combustível e 15,1 kg de torque também em qualquer combustível. Muito bem calibrado esse motor aí pela Nissan. Para um carro de 1.069 kg, ainda estamos falando de um sedã compacto, mas com dimensões bem generosas, esse carro tem uma relação de peso-potência de 9,6 kg por cavalo. Um canhão na estrada para os seus padrões, muito bom. Equipado com câmbio manual de 5 marchas, engates leves, precisos, muito bom também. Porta-malas grande de 460 litros, dá para levar bagagens aí da família toda com tranquilidade. Os pneus têm medidas 185/6515, da mesma forma que o Logan, também preços médios para pneus de aro 15. Consumo na cidade, esse carro faz 7,8 no etanol e 11,7 na gasolina. Já na estrada, 9,3 no etanol e 13,9 na gasolina. Um carro bem econômico na estrada, principalmente. Equipado de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, roda de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para 5 ocupantes, farol de neblina e Isofix. Muito bom para um carro aí sedã compacto que dá para você fazer longas viagens com ele sem se cansar. E além disso, equipado aí com sistema de som de CD, Bluetooth e comandos no volante. Ideal, adequado para o ano desse carro. Como principais pontos positivos desse carro, podemos destacar aqui o espaço interno, muito bom, referência no segmento. Esse carro aí, ele tem um grande espaço, principalmente para as pernas aqui de quem vai no banco traseiro. Além disso, ele tem um bom acabamento interno, bancos confortáveis, um carro muito bom de se pensar mesmo para viagens, pensando na parte do conforto. Porém, como pontos negativos, temos que ressaltar aqui um tanque de combustível pequeno, 41 litros, mas a autonomia não fica tão prejudicada porque ele tem um consumo muito bom. Vai ficar ali na média ali dos 500, 600 km de autonomia aproximadamente, considerando um tanque cheio de gasolina e rodando só em estrada. Além disso, o design dele aqui da primeira geração, ele é de gosto duvidoso. Claro que gosto não se discute, tem pessoas que até acham ele bonito, mas divide muito a opinião nesse quesito. Além disso, o isolamento acústico dele não é dos melhores, também considerando que é um compacto, né? Não espere algo semelhante a um Sentra, que seria o sedã médio dele.
E podemos dizer aqui também dos preços de seguro, que são bem elevados, justificável principalmente pelo preço das peças ali de acabamento externo, tem preços bem mais elevados que os concorrentes. O Nissan, de uma forma geral, tem preços aí de peças também na parte mecânica um pouco mais acima do que seus concorrentes. Fique atento. Sexto da lista, vamos de Honda agora. City na versão EX, com motor 1.5 16 válvulas, flex, câmbio automático, ano 2010. Tabela FIP 43.350, KBB R$ 39.043. Referência aí no seu segmento, um dos carros mais bem valorizados e mais procurados aí dos sedãs compacto premium. Ainda não é um sedã médio, né, como um Civic, mas também está numa categoria acima de um Voyage, de um Versa, de um Logan. Então, um carro um pouco mais requintado, equipado com motor L15A, bem resistente, confiável, com variador de fase do tipo VTEC, que gera 115 cavalos na gasolina e 116 no etanol, de torque 14,8 kg em qualquer combustível. Não é dos mais torcudos, mas também é 1.5. Ele se sobressai melhor em números de potência. Mesmo pesando seus 1.178 kg, a relação de peso-potência fica em 10,2 kg por cavalo. Bem adequado, tem um desempenho satisfatório, mesmo com o câmbio automático aqui, travando um pouco esse desempenho. Aqui ainda não é o CVT, esse aqui ele está trabalhando com câmbio convencional, com conversor de torque de 5 marchas. É um sistema um pouco mais pesado, exige ali até mesmo uma quantidade maior de óleo para poder funcionar, então prende um pouco o desempenho do carro e aumenta um pouco o consumo de combustível. Aqui 7,5 no etanol na cidade e 11,2 na gasolina, também no circuito urbano. Já na estrada, 8,3 no etanol e 14 na gasolina. Na estrada ele se sobressai um pouco melhor na questão do consumo. Claro que o manual tem um consumo um pouco melhor, mas aqui a ideia é para você que está pensando em um carro automático, com um câmbio confiável, robusto, resistente, nessa faixa de preço. E ainda um carro que dá para você fazer viagens longas com ele, um carro bem confortável, com um bom porta-malas de 506 litros de capacidade, porta-malas maior até que o do Civic. Então nesse quesito ele se sai muito bem. Pneus aqui, as medidas são 855516, aqui já não são pneus mais tão convencionais assim, preço um pouco mais elevado do que pneus para rodas de aro 15, fique atento. Mas é um carro até bem equipado para os padrões Honda, não é verdade? Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS e cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo. Além do sistema de som, que é com CD, USB e comandos no volante. Eu diria que faltou aí pelo menos uma conexão Bluetooth para o ano desse carro, merecia. Mas se falta um pouco aí em equipamentos, ele compensa muito em acabamento interno, em qualidade dos materiais empregados aqui, encaixes, tudo muito bem feito num carro desse, padrão japonês de qualidade, não é verdade? Mas um conjunto mecânico também bem resistente, confiável, que exige seus cuidados ali, principalmente esses motores VTEC, né, trabalham com tuchos mecânicos, então você tem que fazer aquela regulagem de válvulas, da folga de válvulas periódica, preventiva, ali a cada 40 mil quilômetros aproximadamente, conforme o manual de manutenção do seu carro. Fique atento, mas preços de peças também para esse carro são bem acessíveis, nada de muito exagerado. É um carro também bem seguro para fazer longas viagens e ele também proporciona um conforto bom para quem vai ali nos bancos de trás, principalmente para a parte dos pés. Ele conta com assoalho plano, assim como o Civic. Então, mais espaço ali, principalmente para o terceiro ocupante colocar os pés. Bem legal. Como pontos negativos, podemos falar aqui do computador de bordo, que tem poucas funções ali, só as básicas mesmo para você saber o consumo do seu carro. Além disso, ele conta com faróis de refletor único, não é dupla parábola, então a iluminação fica um pouco prejudicada, principalmente quando você utiliza o farol alto. O filamento ali do baixo ele apaga, então com a iluminação mais próxima fica devendo. Além disso, ele não conta com marcador de temperatura, que também é uma falha que eu considero grave para um carro desse, deveria ter sim. E esse carro também ele conta com uma suspensão mais voltada para rigidez, mais voltada para desempenho, ou seja, ela é uma suspensão mais rígida, mais dura, para você utilizar ali num circuito urbano diário,
fica um carro um pouco mais desconfortável, mas para viagens o carro fica mais na mão, fica mais seguro, mais confiável para fazer curvas. Sétimo da lista, dá para encaixar um Ford aí, na verdade. Vamos de Focus Sedan na versão GLX 2.0, 16 válvulas flex e câmbio manual. Ano 2013, o último ano modelo aí do Focus de segunda geração. Tabela FIPE R$ 39.985, KBB R$ 37.406. E esse preço aqui é a mesma situação do Nissan Versa. O ano posterior dele, que seria o 2014, já é a terceira geração do Focus, que nesse caso extrapolaria os R$ 45 mil aqui. Então, um carro com custo-benefício até um pouco melhor, vamos dizer assim. Equipado com motor Duratec, bem conhecido aí da linha Ford, que foi aplicado por anos aí em vários Focus, EcoSports, motor bem confiável, resistente, que não trabalha com variador de fase nos comandos, porém ele faz essa compensação de perda de torque e potência em baixa rotação com um coletor de admissão do tipo variável. Então ele muda o fluxo de ar ali dentro do próprio coletor, de acordo com a rotação e o torque exigido pelo motorista, fazendo esse carro ter um desempenho um pouco mais esperto em baixos giros também. E isso faz ele entregar 143 cavalos na gasolina, 148 no etanol, e de torque 18,8 kg na gasolina e 19,5 no etanol. Números muito bons. Mesmo esse carro pesando altos 1.338 kg, a relação de peso-potência aqui ficou em 9 kg por cavalo. Desempenho muito bom. Esse carro conta com um câmbio manual de 5 marchas, o IB5, engates não tão justos, porém engates mais precisos. Ele tem um pouco mais de maciez ali, comparado com os MQ200, mas você encontra as marchas com mais facilidade com esse câmbio. É um carro que eu já tive a oportunidade de guiar, já avaliei em detalhes, vou deixar o card aqui também para você assistir e ver lá tudo que esse carro tem de interessante. E um dos pontos mais interessantes que me chamaram a atenção dele foi com relação ao consumo. Eu achava que era um carro beberrão na prática, mas vendo aqui os números de ficha técnica que eu vou falar para vocês, eu digo que na prática dá para conseguir números melhores dependendo da sua forma de guiar. Olha só, na cidade esse carro faz 6,4 no etanol e 9,2 na gasolina. Na estrada 8,1 no etanol e 11,7 na gasolina. Esses números aqui eu diria que não fazem jus ao que esse carro realmente entrega em consumo. É claro, o carro todo revisadinho, todo alinhado, e você andando de forma tranquila, você consegue ir na estrada aí, na gasolina, seus 13, 14 km por litro tranquilamente. E além disso, é um carro que tem um enorme porta-malas de 526 litros, digno mesmo de um sedã médio. Os pneus aqui têm medidas também condizentes com a categoria, 205, 5516, pneus dos mais convencionais aí nesse aro 16, então os preços também são na média. E a lista de equipamentos desse carro ela é extensa. Ele conta de série já na versão GLX, que nem é a top de linha, com direção eletrohidráulica, com ajuste de altura e profundidade e com ajuste de assistência dessa direção. Então você tem 3 modos de assistência, você consegue colocar essa direção mais leve ou mais pesada, de acordo com o seu gosto. Bem legal e uma exclusividade aí na categoria. Além disso, vidro elétrico nas 4 portas, traves e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, faróis e limpadores com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, chave presencial, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, farol e lanterna de neblina, e além disso podia vir equipado como opcionais de ar-condicionado digital e bancos de couro. É o mínimo que se espera, né, de equipamentos para a categoria dos sedãs médios. E ainda na parte de equipamentos, falando aqui do sistema de som, conta com CD, USB e Bluetooth, também bem condizente aí com o ano do carro e com a categoria dele. Pontos positivos, além do motor bem robusto e confiável, também podemos falar aqui da estabilidade, que é muito boa, referência nessa categoria também, e nos hatches médios, porque também tem o Focus Hatch. E essa estabilidade muito boa é justificada principalmente porque esse carro tem suspensão multibraços ou multilink na traseira, que proporciona um comportamento mais neutro, principalmente ali da parte traseira. Então é um carro que sim, faz curvas com tranquilidade, com segurança, com confiança. Mas cobra seu preço na hora da manutenção. Buchas hidráulicas são mais caras, utiliza maior quantidade, então a manutenção é mais cara. Também exige alinhamento no eixo traseiro,
para ter esse conjunto mais eficiente, você também tem que pagar o preço dele. Além disso, design, particularmente acho esse carro muito bonito, a versão hatch mais bonita ainda na minha opinião, mas gosto também não se discute, cada um tem o seu, mas é um ponto bem positivo, muitas pessoas gostam muito do design desse carro. Além disso, é um carro bem confortável ao rodar, isolamento acústico muito bom, você não sente ali vibrações praticamente do asfalto, nada disso, um carro muito bom de rodar. E também bem seguro, bem avaliado no LAT NCAP. Como pontos negativos, podemos citar aqui luz do airbag, que acende com facilidade, muitas vezes causado por uma falha no conector que fica embaixo do banco do motorista, ele costuma desplugar com facilidade, fazendo essa luz do airbag acender na maioria das vezes. Além disso, o acabamento dele deixa um pouco a desejar em relação aos concorrentes. Também é um carro não tão alto em relação ao solo, pode raspar com facilidade em algumas lombadas mais altas. E o problema principal que eu diria aqui é com relação à Ford, né, a sua montadora, que interrompeu suas atividades aqui no Brasil, né, de montagem de veículos, hoje só importa aqui para o Brasil. Então a marca perdeu um pouco a confiança no mercado. Os carros da Ford eles já tinham uma desvalorização um pouco mais elevada, porque também tem preços de peças de acabamento um pouco mais caras comparado com os concorrentes. E agora, com essa saída assim repentina da Ford do Brasil, potencializou ainda mais a desvalorização dos seus veículos usados. Porém, isso não necessariamente tem que ser um problema. Ainda dá para encontrar peças para esse carro. Talvez não com tanta facilidade como antes, né, nas autopeças aí, em lojas físicas, mas na internet ainda estou sempre pesquisando e vendo que ainda assim tem várias peças disponíveis para esse carro, para vários outros Fords. Então pode ser sim uma boa opção. Se você estiver pensando no custo-benefício, você pega um carro desse aqui muito bem equipado, com a mecânica muito boa, não é uma bomba, é um carro bom e por um preço, olha só, 40 mil reais, né, bem abaixo de vários outros carros considerados de categoria inferior, até mais velhos e com preços mais elevados. Então, uma ótima opção pensando no custo-benefício. Vamos agora para o oitavo da lista, para quem quer uma pegada mais aí de SUV, né? Também não esqueci de vocês. Vamos de Renault Duster, na versão Dynamic, com motor 2.0, 16 válvulas, flex, câmbio manual, ano 2012. FIP dele está 44.634, KBB 43.708 reais. Equipado aí com motor F4R, o motor lá do Megane, bem confiável, resistente, que também veio equipando aí a Duster. Também foi modificado, recebeu turbo compressor para equipar o Fluence GT. Além disso, equipa vários outros carros aí da linha Renault, carros mais novos. Muito bom esse motor, de 138 cavalos na gasolina e 142 no etanol. 19,7 kg de torque na gasolina e 20,9 no etanol. Para um carro de 1.276 kg, é um SUV leve, viu? A relação de peso-potência fica em 9 kg por cavalo. E aliado a um câmbio manual de 6 marchas, o que também é uma configuração bem interessante de se pensar na Duster, deixa esse carro com um desempenho muito bom quando você precisa, tem as marchas inferiores mais reduzidas e você consegue um consumo melhor de combustível também, se precisar, jogando a sexta marcha, baixando o giro, deixando esse carro manter ali uma rotação mais de cruzeiro, fica muito interessante o consumo dele. E já que estamos falando de consumo, falando em ficha técnica, 6,7 km por litro no etanol e 9,9 na gasolina na cidade. Já na estrada, 7,8 no etanol e 11,2 na gasolina. Para um SUV, tá muito bom. O porta-malas dele também é muito bom, se for considerar que esses SUVs compactos pecam um pouco nesse quesito. 475 litros. Medidas de pneus aqui, 215, 65, 16. Fique atento. Pneus largos, aro 16, perfil alto, pneus caros. Pode esperar que são caros. Mas para um SUV também não tem como esperar medidas de pneus aí menores, pneus muito baratos. É nessa faixa aí mesmo aí dos aro 16, um pouco mais elevado. Em equipamentos, tem o mínimo que se espera para a categoria. Direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e farol de neblina. Tudo isso já de série nessa versão. E no sistema de som, CD com USB, Bluetooth e comandos no volante.
Mas o que falta nesse carro em equipamentos, ele compensa muito com robustez mecânica. Como eu disse, né, um motor bem confiável, bem resistente, de manutenção ali na média para a categoria dele aí, né, os 2.0 16 válvulas, não tem nada aí de exagerado para o porte desse motor. Além disso, a Duster também conta com um ótimo espaço interno e uma excelente altura em relação ao solo. Então dá para vencer desníveis com mais facilidade, lombadas com mais facilidade, estradas não pavimentadas, né, estradas de terra também, dá para ir com mais tranquilidade. E também você consegue fazer viagens longas com esse carro. Como eu disse, né, espaço interno muito bom e porta-malas muito bom. Dá para levar bagagens da família toda, com certeza. Como pontos negativos, podemos falar aqui da vedação inferior das portas, principalmente aqui das portas dianteiras, que ela não é das melhores, pode entrar água e poeira com mais facilidade. É um probleminha aí um pouco crônico desses carros. Além disso, acabamento, não espere um acabamento muito bom. É um SUV compacto, não tem nada de muito premium nessa parte. Isolamento acústico também, nada de muito esplêndido, ele fica um pouco devendo também nessa parte. O step é localizado na parte inferior do carro, então para tirar ali para fazer uma substituição é um pouco mais complicado, dá um pouco mais de trabalho. E também não é um carro que foi muito bem avaliado no Latin NCAP. Mas infelizmente nessa faixa dos 45 mil, para quem está pensando numa pegada mais SUV, eu diria que essa aqui é uma das melhores opções do mercado, com certeza. Como menção honrosa, eu poderia dizer que também da Hyundai Tucson, que também é uma excelente opção nessa faixa de preço aí. E além disso, para quem fica até o final dos nossos vídeos, eu sempre preparo um bônus. Aqui vamos trazer um carro também voltado para viagens, mas com um desempenho um pouco melhor. Vamos aqui de Hyundai Azira GLS com motor 3.3 V6, 24 válvulas, ele é só gasolina e câmbio automático. Ano 2011, a tabela FIP dele está em R$ 43.618, tabela KBB R$ 38.733. Carro muito bom, excelente, sedã grande, equipado com motor Lambda de 265 cavalos e 31 kg de torque. Motor com números de potência e torque excelentes, mais que suficientes para levar essa barca de 1.640 quilos, com muito conforto e muita resposta ao pisar no acelerador. A relação de peso-potência aqui fica em 6,2 kg por cavalo. Então esse carro proporciona ultrapassagens com segurança, com rapidez, como deve ser um veículo com motor desse porte. E equipado com um câmbio automático convencional de 6 velocidades, um câmbio bem resistente e robusto aí da linha Hyundai. Ao mesmo tempo que ele vai te dar um desempenho muito bom, ele vai fazer isso também com muito conforto. Trocas de marcha suaves, sem trancos, ao mesmo tempo rápidas. Então, muito bom nessa parte. E além disso, porta-malas também não poderia ser pequeno para um sedã desse porte, né? 469 litros, também dá para levar bagagens tranquilamente. Medidas de pneus aqui, 235, 55 e 17, pneus de perfil baixo, bem largos, dão ótima aderência, ótima estabilidade, mas cobra seu preço também, são pneus mais caros. Mas um carro muito bem equipado, não poderia ser diferente nessa categoria, né? Direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores têm rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, banco do motorista com regulagem elétrica, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis e limpadores com acionamento automático, 6 airbags, ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina, luz de rodagem diurna, as DRLs e sensor de estacionamento traseiro. E além disso, como opcionais, podia vir equipado com teto solar, banco do motorista ainda com memória e faróis de xenon. E ainda falando da parte de equipamentos, sistema de som de série com CD, USB e comandos no volante. E como opcional, podia vir equipado com som premium, assinado aí pela Infiniti. Muito bom, de muita qualidade. É um carro grande, motor bem potente, não espere um consumo razoável desse carro. Esse carro tem um consumo mais elevado. 7,9 km por litro na cidade e 11,1 na estrada. Repetindo que aqui ele é só a gasolina. Mas ainda assim, se for comparar, por exemplo, aqui com a Duster, o consumo dele aqui, principalmente de estrada, está praticamente igual. Isso você andando de uma forma mais
normal, né? Sem forçar tanto, né? Sem ficar ali pisando demais o tempo todo. Se pisar muito, meu amigo, aí vai baixar para 5, 6, 7 km por litro. Não tem como. Falando de pontos positivos desse carro, vamos destacar aqui a robustez mecânica e a confiabilidade. Para esse segmento aí dos sedãs grandes, né? Ali brigando com Camry, com Accord, com Fusion. Esse aqui é um dos mais procurados da categoria, com certeza. Confiabilidade mecânica desse carro ela é referência. Além disso, ele tem um conforto muito bom, espaço interno então nem se fala, qualidade dos materiais aqui, dos acabamentos, painel, forro de porta, bancos, impecável para o segmento. Além disso, também o isolamento acústico da mesma forma segue o padrão de um sedã grande. Como pontos negativos, além do consumo alto, né, como eu já disse, falta uma conexão Bluetooth no sistema de som, mesmo pelo ano do carro. Na categoria que ele se enquadra, já poderia disponibilizar essa opção. Além disso, pneus de perfil baixo, como eu disse, então não é um carro tão confortável em vias não pavimentadas, dentro também das cidades, fique atento. E o custo desse carro com relação a preços de peças de acabamento, preço de seguro desse carro é mais elevado e a manutenção também é mais cara. Estamos falando aqui de um motor V6. Tanto a revisão preventiva quanto uma manutenção corretiva que você for fazer vai ser mais caro do que em um sedã aí 2.0, por exemplo. Então, fique atento. Mas e você? Qual desses aí da lista gostou mais? Ficou faltando algum que você incluiria nessa lista? Deixa aí nos comentários pra gente. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato de melhores carros até tal valor. Talvez você ainda está na dúvida, vai pegar um carro até 45 mil, vai segurar um pouco de grana, vai pegar até 35, 40, lá já tem vídeo. Vai juntar mais um pouco de grana, vai subir a régua para os 50, 55 mil, lá já tem vídeo também. Então, essa playlist vem para te ajudar a escolher o seu próximo carro da melhor forma possível. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.